365 mandamentos. Exato, tá? E o que os judeus dizem? Que isso aqui, gente, ó, não tem como nós acreditarmos, tá? Por quê? Porque Deus, ele inspirou escritores sagrados, não anjos. E nós vemos isso. O próprio Jesus, ele fala de Moisés, da lei. Ele fala dos profetas lá em Lucas, né? Então nós temos aí, ó, aqui é segundo a cultura judaica. Eles acreditavam nisso. E os judeus dizem isso aí, ó. Foi 365, tá? E os mandamentos, vou colocar aqui em cima agora, ó, a pedra aqui, ó, e a outra pedra aqui. O que eles dizem? É que os principais mandamentos estavam no centro e Deus começou a escrever, ó, de fora para dentro todos os preceitos e foi escrevendo em toda a pedra até chegar no centro, tá, das duas pedras. Por que eles dizem isso? Que Deus começou a escrever de fora para dentro para que se vivesse os mandamentos de dentro para fora. Tá? E não seriam 10, seriam 365, um para cada dia, para que em todos os momentos da vida de um judeu ele lembrasse que Deus foi o Deus que chamou Moisés e que deu os mandamentos, a lei para eles viverem. Mas nós sabemos que isso aqui, gente, ó, isso aqui é tradição judaica, tá? Nós sabemos que a Bíblia foi escrita lá na matéria, fica mais detalhado, por cerca de 40 autores. Hoje a nossa Bíblia traduzida aí em português, pelo menos, tem 31.173 versículos, 1.189 capítulos e assim por diante, tá? Então isso aqui é segundo a cultura judaica, tá? Até a Idade Média, entretanto, prevaleceu a ideia da autoria mosaica, embora alguns estudiosos por esse tempo já desconfiassem disso. Foi no século XIII que começou o trabalho da crítica literária, estimulada pelos achados arqueológicos e descobertas científicas, o que proporcionou um estudo mais científico do texto. Descobriu-se que há uma diversidade de estilos vocabulários, tá? O Javé, Eloí, Deus, Sinai, Horebe, tá, gente? Inclusive isso aqui, ó, em algumas versões, tá, quando você lê, está que Deus foi, Moisés foi ao Monte Sinai. Algumas versões está escrita que Moisés foi ao Monte Horebe, tá? Está errado quando coloca Sinai ou Horebe? Quem lembra da matéria Geografia Bíblica? Na matéria Geografia Bíblica, quando a gente olhou para o mapa do Antigo Testamento, o Monte Horebe, tá? O Sinai, na verdade, era uma região geográfica. E no Sinai haviam vários montes, tá? Então, assim, as cordilheiras do Sinai, havia um monte chamado Horebe. Então, não é errado traduzir que Moisés foi ao Monte Sinai, porque Sinai era a região toda geográfica, era o todo. E Horebe era um monte específico do Monte Sinai, que ficava na região do Sinai, tá? Então isso é importante também. Não, o Sinai é uma cordilheira, isso tem uma região, uma cordilheira, existem vários pequenos montes, inclusive, tá? Quando se aponta Horebe, mesmo a região do Horebe tem pequenos montes, então eles não sabem ao certo qual foi o local exato que Moisés subiu, só consegue apontar para o Horebe, tá? Mas assim, olha, foi nessa parte aqui que Moisés subiu, não tem como falar onde foi exatamente o local, tá? De tendências teológicas mais atrasadas ou mais evoluídas. Esses indícios levaram alguns autores a discutir sobre a origem do Pentateuco, tá? E aqui a gente encerra, tá? Para começar a entrar na outra parte. O que isso quer dizer? Claro que isso aí não tem como nós crermos nisso aí, porque nós sabemos que o próprio Deus se revela a Moisés dentro da história, o próprio Deus dá para Moisés os mandamentos. Nós vemos várias citações no Novo Testamento apontando para o Antigo. Então, não tem como hoje dizer que não foi Moisés que escreveu, com exceção do final, lá da parte do capítulo 34. Mas, assim, muitos estudiosos, teólogos, com subterfúgios, achados arqueológicos, queriam provar que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco, tá? Aí alguns queriam atribuir, não tem nem como, tá? Existe um outro estudo mais avançado sobre isso, no bacharel a gente vê isso. Alguns querem atribuir o Pentateuco a Salomão, não tem nem como, é muito tardio, muito posterior. Outros ainda querem, de uma forma bem distorcida,
porque era contemporâneo, atribuir o escrito a Jó, que também não tem como, tá? Nós, lá na matéria Teologia do Antigo Testamento, quando fez o estudo só sobre o livro de Jó, vocês viram que Jó era contemporâneo de Moisés, tá? Por que que eles dizem que o livro de Jó seria o livro mais antigo da Bíblia? Porque Jó era contemporâneo de Moisés, da mesma época aproximada, e o escrito do livro de Jó, ele possui formas gramaticais que são mais antigas a forma que está no livro chamado Gênesis. Então, assim, as formas gramaticais, elas são mais antigas. Por isso, alguns dizem que o livro de Jó seria o mais antigo. Eu vou usar um exemplo aqui, ó. Se você pegar um livro hoje e tem uma palavra assim, ó, e tiver em cima, ó, o trema, né? O que você vai pensar? É um livro antigo, né? Essa versão de Bíblia aqui da Pentecostal, ela é de 1995. As palavras que estão aqui, que necessitam, elas estão com trema. Então você olha assim e fala, nossa, isso é muito antigo. Porque nas atualizações da língua portuguesa, não tem mais o trema nas palavras que necessitavam usar. Mas quando você vê, você fala, nossa, que antigo. A ideia de falar que o livro de Jó é o mais antigo é essa. As regras gramaticais, a forma de escrita, a linguagem, ela é mais antiga do que as que são encontradas no livro do Gênesis. Por isso, alguns dizem que o livro de Jó seria o mais antigo, mas também não tem como provar, tá? É uma forma de se pensar por causa da escrita e tradução. Então, assim, muitos teólogos, tá? E estudiosos da Bíblia, principalmente alguns que estudam arqueologia, já tentaram tirar a autoria do livro que foi dado a Moisés, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Consegue falar bem rápido isso aí? Dá até para ser batizado com o Espírito Santo, né? Então, ó, literalmente agora, nós vamos entrar em outra fase, tá? Nós lemos o texto aí que fala sobre as tábuas do tabernáculo, que vai ser muito importante agora, tá? Nessa parte nós vamos entrar. Quando nós olhamos para o tabernáculo, nós enxergamos um tipo de Cristo, ó. E os utensílios que estão lá, ó, dentro do tabernáculo, dá uma olhadinha como eles ficam lá no desenho. É claro que no 3D ali, da forma que foi colocado ali, tiraram a parede lateral, mas você vai perceber, ó, que o candelabro, ele está mais para cá, o candelabro está para cá, a mesa está para cá, o altar do incenso está na reta para o lado de dentro no centro, a arca também lá dentro no centro, do lado de fora o altar do sacrifício e a pia estão no centro, tá? Então olha que interessante, se você olhar para o desenho da forma que está, olha só que legal, você coloca uma cruz e olhando para esse desenho, ó, você vê que a forma com que os utensílios estão dentro do tabernáculo já forma um tipo de cruz. Olha que legal. Já tinham percebido isso? Olhando para o modelo do tabernáculo, a forma com que os utensílios estão dentro, se você sombrear uma cruz na ponta do altar do sacrifício, ó, todos os utensílios vão ficar dentro da reta do desenho. Olha que legal. Quando nós estudamos a matéria Cristologia, né? Ali na frente ali, daquele desenho de cima lá, ó, é que está parafusado. Eu ia pedir para alguém arrancar, mas está parafusado. Aquela parte de cima lá, ó, daquele desenho quadradinho, vai ter os quadrados lá assim, ó, né, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E vai ter a cortina aqui, ó, que é sustentada por 4 varais, assim, ó, 4 varões, ó. Aquilo ali é chamado de a porta, tá? A gente viu isso aí quando eu coloquei as letras hebraicas, né? Lembra? Eu coloquei o Dalet, porta da tenda. Então, assim, a porta da tenda, ela já apontava para Cristo. Lembra que Jesus disse assim, eu sou a porta, né? Quando Jesus disse assim, eu sou a porta, Jesus estava apontando para o tabernáculo. E a porta do tabernáculo representava uma única entrada para encontrar a Deus. Jesus não disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim? Vocês lembram que lá naquele terceiro lugar lá, ó, o primeiro era o átrio, que era o lado de fora, o segundo era o lugar santo e o terceiro o lugar santíssimo, não é isso? Lá no Santo dos Santos ficava um utensílio, qual que era? A Arca da Aliança. E Deus se manifestava onde? Lá dentro do Santo dos Santos.
Então, assim, para uma pessoa poder chegar lá dentro do Santo dos Santos, ele tinha que passar pela porta, não existia outro caminho. Olha que interessante. Então, quando Jesus fala assim, ó, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus está trazendo uma lembrança do antigo modelo do tabernáculo, porque a única forma de chegar à presença de Deus nos Santos dos Santos é passando pela porta. E ele é a porta. E se você olhar ali, ó, eu mostrei isso aqui quando eu falei sobre cristologia, o tabernáculo era sustentado por 4 pilares. E você olha para o Novo Testamento, será que existe 4 pilares que sustentam a porta? Olhando para livros, olha lá, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, a partir daqui, tá, nós vamos começar a aprender sobre todos os detalhes do tabernáculo. Então, nós vamos ver que tudo que está naquele modelo, desde os sacerdotes, tá, até os mínimos detalhes, que são os ganchos que fica ali amarrando a tenda, que representa a letra Vav do hebraico, chama prego, Vav, gancho, tá? Eles têm um significado, tá? Porque a tenda tinha que ser fixada para ela poder ficar de pé. Da mesma forma, Cristo, para ficar pendurado no madeiro, teve que ser colocado pregos nas suas mãos e nos seus pés, tá? Então, assim, todos os detalhes do tabernáculo, eles representam um tipo de Cristo. Então, para quem gosta de pregar, de ministrar, essa matéria aqui vai ser sensacional. Pode falar. Hã? Tem um véu aqui? Existe um véu? Tem o véu, tá? É a cortina, tá? Ele está dentro. Você não vai conseguir ver aí, não. Essa daí essa é a coberta da tenda. Nós vamos mostrar, tá? O véu, tá? Ó, o véu, a gente vai ver já já, ó. Isso aqui é o átrio. O tabernáculo mesmo era a parte de dentro, que era dividida em 2 partes. Nessa divisão aqui que ficava o véu, tá? Entre o santo e o lugar santíssimo. E era necessário bois puxar essa cortina, porque ela pesava quase 1 tonelada, tá? Então, assim, era necessário bois puxar ela, era muito pesado, tá? Eu falei aqui na matéria Teologia do Antigo Testamento, tá? É só a título de reflexão, porque não é inspirado, mas existe um livro da Bíblia Católica chamado Livro dos Macabeus. Quem já ouviu falar? Os Macabeus, eles existiram, né? O nosso irmão tá dando um sinal ali, né? 9 horas, tchim! Né? Vai, calma, vai soltar. Ó, só para encerrar, os Macabeus, no livro dos Macabeus da Bíblia Católica, eles dizem lá em um dos seus textos que os utensílios, que é tudo aquilo que envolvia o tabernáculo, a tenda, a cortina, os móveis, os utensílios, tudo isso tinha que desmontar e carregar quando o povo caminhava. Depois de um tempo, pós o cativeiro babilônico, esses utensílios desapareceram. Você vê que não tem mais, sumiu, desapareceu, ninguém falou mais, tá? A arca sumiu e assim desapareceu. Aí só existe um livro, que também não é uma fonte confiável porque não é inspirado, é histórico, mas o livro dos Macabeus diz que Jeremias escondeu os utensílios do tabernáculo dentro de uma caverna. Aí lá em Israel, até hoje, existem arqueólogos procurando a Arca da Aliança. Os utensílios, você vê que até hoje eles falam, olha, acharam. Aí vai ver, não acharam. Estão procurando até hoje por causa do livro de Macabeus. Tem um filme lá chamado Indiana Jones, que é Indiana Jones e a Arca da Aliança, a Arca Perdida, não sei. E ele vai para as regiões lá procurar a arca. Por quê? Por causa dos registros do livro dos Macabeus. Só que assim, vão procurar e se não for verdade, porque o livro de Macabeus não é inspirado, é um livro histórico. Vai que alguém inventou aquela história lá, colocou esse trecho lá e o povo está procurando até hoje, não vai encontrar nunca, não sabe se é verdade. E só se cavar toda aquela terra lá para achar alguma coisa, né? Mas enfim, tá? O João diz que viu a Arca da Aliança lá na eternidade, né? Então vamos ficar com o texto bíblico, tá? Então olha só, ouviu a campainha. Então, ó, gente, ó que legal, de verdade, quem já tinha visto isso aqui, ó? Os utensílios sombreados com a cruz. Então, ó, nós vamos começar a aprender algumas coisas bem legais, tá? Inclusive, se você olhar, tá? A forma como os utensílios estão colocados, cada um no seu lugar,
Se você colocasse uma cruz como está aqui, ó, elas estariam sombreadas exatamente formando o desenho de uma cruz, tá? Olha que legal. Então, quando você olha literalmente para todo o tabernáculo, que é aquele modelo, você vai encontrar um tipo de Cristo. Só para a gente encerrar, que o Hermes falou que vai comer 3 cheeseburger hoje, mas só para a gente encerrar, tem normal, tá, gente? Quantas vezes vai cantor lá, às vezes eu falo, chegou o levita aí, tá? Mas existem 3 tipos que nós temos que observar. Existe o levita, que é aquele ali, ó, da tribo de Levi, no caso ali está o sumo sacerdote. Então tinha os levitas que eram da tribo de Levi, tinha o levita, que é aquele que levita na Índia lá, cruza os braços, começa a flutuar, e tem os músicos, né, gente? Então assim, hoje as pessoas confundem, levita, levita, levita. Tem 3 tipos de levita, né? O levita da tribo de Levi, o levita que flutua e os músicos que são chamados de levita, né? Vamos para o intervalo, já já a gente volta aí, depois dos comerciais, tá? Nós temos aí 20 minutinhos para tomar uma água, usar o banheiro. Tem? Não, na verdade é Salmos. Eu falei Isaías, eu estou errado. É Salmos. Tem Google, tá?